O Supremo Tribunal Federal vai retomar no dia 6 de maio as análises sobre as denúncias contra os suspeitos de tentativa de golpe de Estado em 2022. Os ministros da primeira turma vão decidir se tornam réis mais 7 pessoas que integraram o chamado Núcleo da Desinformação. O grupo seria responsável por propagar notícias falsas sobre o processo eleitoral e realizar ataques virtuais a instituições e autoridades. Ontem, por unanimidade, a primeira turma do Supremo aceitou a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra mais 6 acusados. O grupo, segundo a PGR, teria tentado operacionalmente impedir a posse do presidente Lula. A gente vai direto agora a Brasília. João Pedro Melo conosco ao vivo. Bom dia para você, JP. Oi, Sheila, bom dia a você, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Pois é, o Supremo que vai retomar no dia 6 de maio, né, essas análises das denúncias, discutindo situações de 7 pessoas integrantes do chamado Núcleo Desinformação. É o núcleo 5 dessa denúncia que foi fatiada pela Procuradoria-Geral da República. Esse grupo seria o responsável por propagar notícias falsas sobre o processo eleitoral e também fazer ataques virtuais à instituição e a autoridades. Por unanimidade, então, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal tornou réus mais 6 acusados. O segundo núcleo denunciado pelo Ministério Público foi definido como núcleo de apoio, ou seja, aquele que ajudou operacionalmente a fazer essa tentativa de golpe de Estado. Felipe Martins, Silvinei Vasquez, Mário Fernandes, Marcelo Câmara, Fernando de Souza Oliveira e Marília Fernandes Alencar são acusados de 5 crimes, como abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, e, se condenados, podem pegar penas que ultrapassam os 30 anos de prisão. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet Branco, destacou o envolvimento desse grupo no processo. Vamos ouvi-lo. Os ocuparam posições profissionais relevantes ao tempo do desenvolvimento do processo de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, cada qual gerenciou ações da organização criminosa. Bom, o que a gente destaca aqui? Que a primeira turma não julgou se os citados são culpados ou inocentes. Os ministros só decidiram aceitar ou não a denúncia da Procuradoria-Geral da República, nesse caso aceitar, né? Agora as defesas e o Ministério Público podem apresentar mais provas e chamar novas testemunhas. O advogado de Marcelo Câmara, Luiz Eduardo Kuntz, negou os crimes listados pela PGR. Uma vez não foi feita, especialmente nesse caso aqui do coronel Marcelo Câmara. Não se discutem os fatos. Os fatos existiram 8 de janeiro, foi televisionado na última sessão, inclusive, mas os agentes aqui, os investigados, ora denunciados, participaram disso? O advogado de Felipe Martins, Sebastião Coelho, também contestou as argumentações que foram feitas contra o cliente dele. A partir de 30 de outubro de 2022, o presidente passou a despachar no Palácio da Alvorada. E lá era o local de trabalho de Felipe Martins. Portanto, as suas idas ao Palácio da Alvorada não podem causar perplexidade para absolutamente ninguém. Bom, o ministro Alexandre de Moraes aproveitou a sessão de ontem para se manifestar contra a possibilidade de anistia que está sendo discutida no Congresso Nacional. Se um grupo armado, organizado, ingressasse na sua casa, destruísse tudo, mas com a finalidade de fazer o seu vizinho mandar na sua casa, com violência, destruição, bombas, você pediria anistia para essas pessoas? As pessoas de boa fé devem refletir sobre isso. JP. Bom uso. Pois não, diga, Miguel. Embora, obviamente, nós tenhamos o conhecimento de que uma casa não é um país, né? São coisas muito diferentes, essa figura de linguagem do Alexandre de Moraes é muito boa para que as pessoas entendam o que está acontecendo aí. De repente, os caras invadem a sua casa, mas eles não invadem só para depredar, só para pintar o vaso que você tem com um batom, ou só para rasgar aquele quadro que você tem na parede, aquele que a Sheila acabou de comprar naquele evento aqui em São Paulo, caríssimo. Não, eles estão fazendo isso para que a sua casa se torne inabitável e a polícia entre ali e transfira a sua casa para o seu vizinho. E tudo isso foi orquestrado pelo seu vizinho, por ele, que quer a casa dele mais a sua também, ele não quer sair do bairro, ele quer continuar com muito poder ali na rua, e por empresários que por algum motivo acham que aquilo para eles é interessante. Sei lá, vai que há minerais no solo da sua casa. Então houve toda uma orquestração para que aqueles idiotas entrassem na sua casa e quebrassem tudo achando que estavam fazendo um bem para sua rua. A metáfora é perfeita, né?
a primeira turma que já virou réu, a primeira galera, esses são aqueles que orquestraram, que não sujaram as mãos, que não rasgaram nada, que não quebraram nada. Esses aí estão um degrauzinho abaixo. O Felipe Martins, por exemplo, foi o autor, ou teria sido, o autor da minuta do golpe. Foi ele que redigiu o documento de transferência da sua casa, né? O outro lá chamou a polícia. A intenção, no final das contas, era que a sua casa não fosse mais sua. Não era só uma depredação, não é só um cara, uma molecada, jogando ovo na sua casa porque você não deu doces para eles no Halloween. Era uma coisa muito mais séria a intenção dessa gente. A figura de linguagem, embora não perfeita, ela é bem adequada para que a gente entenda o que está acontecendo. E aí, depois de tudo isso, o plano dessa gente deu errado e são eles que estão pressionando agora as autoridades da sua cidade para que você concorde com uma anistia. Porque o único jeito de pacificar a rua é a gente fingir que nada daquilo aconteceu e eles não sejam punidos pelo que fizeram. Olha, a figura de linguagem, a comparação, a metáfora pode não ser perfeita, mas ela é muito próximo do que seria uma figura de linguagem perfeita para que as pessoas entendam aquilo que elas estão defendendo com tanto afinco. Prossiga aí, JP, perdão. Pois é, bem didático, né, o ministro Alexandre de Moraes. E olha, com relação à sessão de ontem, foi proibido o uso de celular em qualquer tipo de acesso ao Supremo Tribunal Federal, inclusive acesso à segunda, primeira turma, ninguém podia usar o celular, tinha que colocar naquele saquinho quando você vai fazer um vestibular, que normalmente coloca num saco lacrado, era assim que estava sendo feito ontem, porque foram feitas imagens de Jair Bolsonaro durante a sessão anterior, a primeira sessão de análise das denúncias. Então o ministro Alexandre de Moraes proibiu o uso de celulares e a OAB protestou, alegando que o uso desses aparelhos é prerrogativa dos advogados. Mesmo assim, foi proibido, ninguém pôde usar ontem celular na primeira turma.